Na nossa série sobre as tentações, nós temos visto um pouco sobre os nossos principais inimigos, aqueles que estão o tempo todo tentando nos fazer pecar, nos oferecendo, falando para nós que o pecado é uma coisa boa, que nós merecemos. Temos visto também sobre como vencê-los. Já falamos aqui sobre como Cristo venceu o diabo em sua tentação no deserto, como nós podemos vencer as tentações da carne também. E agora pela manhã, nós vamos direcionar a nossa atenção ao nosso terceiro inimigo. Como vencer as tentações do mundo. E para isso nós vamos ler uma pequena história muito conhecida da Bíblia, que está em Gênesis, capítulo 25, versículos 27 a 34. Abra sua Bíblia, então, em Gênesis, capítulo 25, versos 27 a 34. O texto vai aparecer para você aqui na tela, mas seria muito bom que você abrisse sua Bíblia, conferisse os versículos, relacionasse ele com outras partes da Bíblia também, que é o que nós vamos fazer ao longo de nossa mensagem aqui hoje. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porém se saboreava de sua caça. Porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Edom é a palavra vermelho em hebraico. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo, que desde o início desse culto tem falado tão profundamente, continue, ó Deus, revelando a nós as verdades da tua palavra que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Transforma-nos, consola-nos, confronta-nos, que nós sejamos aqui transformados à imagem do teu Filho Jesus Cristo. Que a tua palavra aqueça o nosso coração e que o Senhor fale profundamente a nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entender um pouquinho melhor o texto e depois ver o que ele tem a ver com o nosso tema, as tentações que vêm do mundo. E a primeira coisa que você precisa lembrar aqui é que Moisés escreveu o livro de Gênesis para explicar ao povo que estava saindo do Egito de onde eles vieram. Como é que eles foram parar ali no Egito? Como é que eles acabaram nessa história de serem escravizados ali pelo faraó? Quem era o Deus que estava libertando eles naquele momento? E qual o seu plano de redenção para a humanidade? Claro, tem outros detalhezinhos, a gente vai ver ao longo da mensagem, mas esse é o grande escopo, esse é o principal foco que Gênesis procura explicar aos seus primeiros leitores. E aqui Moisés está trazendo para a gente, está narrando a história dos netos de Abraão, os gêmeos Esaú e Jacó. E cada detalhe desse texto é digno de nota, é digno de um comentário. Nós vamos hoje focar especificamente naqueles que nos interessam, que vão trazer algum significado para o nosso tema, que são importantes. Então, uma outra informação que é muito importante você notar aqui. Primeiro verso aí, versículo 27, cresceram os
meninos. Essa informação é importante para o nosso texto por dois motivos. Primeiro, ela nos permite comparar as datas dos eventos narrados em Gênesis e entender, chegar à conclusão de que Esaú e Jacó conheceram o seu avô Abraão. Abraão morreu quando eles tinham por volta de 15 anos, isso está narrado no início do capítulo 25. E então tudo indica que eles tiveram contato com esse que é chamado de o pai da fé. Eles ouviram de Abraão as histórias do seu encontro com Deus, as histórias da promessa de Deus para ele e para toda a sua família. Portanto, eles sabiam que de Abraão sairia um descendente que se tornaria um povo numeroso, um povo forte, que herdaria uma grande terra. E dali também surgiria o filho prometido, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, a promessa lá de Gênesis 3. Eles sabiam que os descendentes de Abraão herdariam muitas terras, mas teriam não só uma herança palpável, uma herança material, mas também as bênçãos de Deus. Deus os usaria para abençoar todas as famílias da terra. Então, guarde essa informação. Esaú e Jacó sabiam disso. Eles conheciam a história do seu avô, a história do seu pai também. Em segundo lugar, essa informação é importante para que você se lembre de que a partir daqui, Esaú e Jacó têm plena consciência das escolhas que eles fazem, das suas decisões, dos seus planos, das suas atitudes, das suas falas. Eles não são mais criança. Quando bebês, um nasceu segurando o calcanhar do outro. Talvez sem consciência. Agora, a partir daqui, não mais. Eles são adultos que sabem e entendem as consequências do que fazem. E o nosso narrador vai continuar traçando um perfil desses dois irmãos no versículo 27. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Essas informações aqui podem parecer um pouco superficiais para a gente, ou no mínimo, parece que ele trouxe isso só de curiosidade, mas aqui o nosso narrador já está trazendo um juízo de valor para os seus leitores. Isso porque, para os primeiros leitores de Gênesis, ser um caçador não era algo visto com bons olhos. Antes de Esaú, uma outra pessoa foi narrada em Gênesis como caçador. Um homem chamado Nimrod, um valente caçador que fundou a cidade de Babel, a cidade da Babilônia, onde há o problema da confusão lá com a torre. Então, trazer a informação aqui de que Esaú é um caçador, é para que o leitor já coloque um pé atrás e fale: opa, tem algo de errado com Esaú. De maneira geral, meus irmãos, os escritores bíblicos vão enaltecer a vida pastoril. Inclusive, isso é dito de Jacó aqui, né? Ele era pacato, ele vivia nas tendas. Isso é uma indicação de que ele dedicava a sua vida a cuidar dos rebanhos, como mais tarde ele vai fazer com o seu sogro, como mais tarde o povo de Israel, a família de Jacó, na verdade, quando vai para o Egito, cuida dos rebanhos do Egito também, né? Agora, note uma coisa. Embora essa pareça uma característica positiva aqui, Jacó ser pacato, ela aparece aqui justamente para contrastar com o caráter de Jacó. Desde que Jacó nasceu, ele recebeu esse nome porque ele era um enganador. Esse é o significado do seu nome em hebraico. Alguém que gostava de passar a perna, de puxar o tapete. Ou seja, paradoxalmente, aquele que parecia pacato, parecia tranquilo, que estava ali como um pastor de ovelhas, pastor de um rebanho, era na verdade um traidor, um enganador. E aqui,
ele já estava de olho em algo muito importante que o seu irmão Esaú tinha. Certa vez, nós vimos aí na história, Jacó tinha feito um cozinhado, um ensopado. Então você vê desde Gênesis aqui, homens cozinhando. Tanto Jacó quanto Esaú parece que cozinhavam muito bem, inclusive. Jacó tinha feito um cozinhado, um ensopado, quando Esaú chega do campo, chega da sua caça, extremamente cansado, e pede: Jacó, você pode me dar um pouquinho desse negócio aí que você fez? E Jacó então já tem a brilhante ideia: eu dou, mas em troca você tem que me dar o seu direito de primogenitura. Direito de primogenitura era um privilégio que os filhos primogênitos tinham ali no Antigo Oriente Próximo. O primeiro filho de uma pessoa era aquele que iria ocupar o lugar do seu pai como o chefe da família, o chefe do clã, e também receber uma herança 2 vezes maior do que cada um dos irmãos, cada um dos filhos ali. E para o povo de Israel, ser primogênito tinha um significado ainda maior, porque trazia consigo o privilégio de ser o representante espiritual daquela família. No caso de Esaú e de Jacó, ser o primogênito significava ser a pessoa através do qual Deus iria cumprir as promessas que ele fez a Abraão e a Isaque. Mas pastor, isso importa tanto? Porque afinal Esaú nasceu primeiro, você não tem como mudar isso. De fato, você não tem como mudar o fato de que Esaú nasceu primeiro. Mas o direito de primogenitura, meus irmãos, era algo adquirido. Naturalmente, Esaú deveria herdar tudo isso. Só que ele poderia vender ou trocar. Aqui a gente começa um momento nerd, que vocês sabem que eu gosto. Isso era algo muito comum na época que essa história se passa ali entre os anos 2000 e 1800 antes de Cristo. Inclusive existem registros arqueológicos disso sendo feito. Há um texto na Mesopotâmia, mais ou menos do século 15 antes de Cristo, que menciona que um homem vendeu o seu direito de primogenitura por um carneiro. E num outro lugar desse mesmo texto, na verdade são tabletes de barro escrito, há o registro de uma pessoa que vendeu os seus direitos de herança por 3 ovelhas. Então, isso era algo que poderia ser feito naquela época, era bem comum, inclusive, pelo que os registros arqueológicos mostram. E era isso que Esaú estava fazendo aqui. Mas lembre-se, o direito de primogenitura de Esaú não estava limitado às suas terras, às suas posses, aos seus servos, a coisas palpáveis. Não estava limitado à terra prometida a Abraão, aos seus rebanhos, aos escravos, ao dinheiro que eles possuíam. Existe aqui uma realidade espiritual prometida aos descendentes de Abraão. E no final é disso que Esaú está abrindo mão por um prato de lentilhas. Então ele desdenha da sua condição de primogênito. E por isso que o autor aos Hebreus, lá no Novo Testamento, vai dizer que Esaú era um profano. Ele diz isso em Hebreus 12:16. Não sejam como Esaú, o profano, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Porque Esaú não levou em conta que esse direito de primogenitura estava relacionado ao plano de Deus para a redenção da humanidade. Quando ele despreza a sua primogenitura, despreza esse direito, ele despreza, na verdade, as promessas de Deus para a sua vida. Esse é um grande resumo aí do nosso texto, dos principais pontos, elementos que você precisa lembrar sobre ele. Por que é que nós estamos vendo hoje numa série sobre tentação? Ora, porque ele é uma grande ilustração, um ótimo exemplo de como o mundo pode nos tentar com os seus valores e promessas, nos levando a pecar, nos levando a abrir mão daquilo que Deus tem preparado para a gente por um prato de lentilhas.
Então, nesse segundo momento da nossa mensagem, é importante nós relembrarmos o que nós queremos dizer quando falamos sobre o mundo na igreja. A Bíblia utiliza essa palavra em pelo menos 2 sentidos. Volta e meia, mundo na Bíblia são as pessoas por quem Cristo morreu. As pessoas que Deus ama e quer salvar. Se você cresceu na igreja, provavelmente você sabe de cor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo aqui então são as pessoas por quem Cristo morreu. Mas a palavra mundo na Bíblia também pode se referir ao cosmos, a esse mundo que Deus criou de forma perfeita e declarou que é bom. Ou seja, tudo isso que a gente consegue ver, que a gente consegue pegar, tudo isso que é palpável para nós. Mas a Bíblia vai dizer que há um problema com o mundo. Desde que Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, o pecado corrompeu todas as coisas. Daí Deus dizer a Adão e Eva que a terra seria maldita por causa deles. E aqui é importante nós trazermos também um conceito que tem sido muito utilizado mais recentemente pelo campo da teologia filosófica, para nós entendermos um pouco mais sobre essa questão do mundo. O primeiro conceito é o conceito de estrutura. Estrutura é quando eu me refiro a algo simplesmente pelo que ele é, ou seja, a sua essência, a sua substância, o que ele forma, a sua natureza. Então, isso aqui é uma estante, é um púlpito. Você está sentado numa cadeira, numa poltrona. Aquilo que nós cantamos agora há pouco é uma música. Estrutura. Isso é estrutura, quando eu me refiro a algo simplesmente pelo que ele é. E um segundo conceito é o conceito de direção. Direção tem a ver com como ou com que propósito eu utilizo a estrutura. Com que motivação, com que direcionamento. E biblicamente falando, só existem 2 direções possíveis. Ou direcionado para Cristo, ou direcionado para Deus, para a sua vontade, para os seus valores, ou contra Ele. Orientado para longe dele. Sempre que nós falamos aqui sobre mundo numa forma negativa, é dessa direção que a gente está falando, dessa direção longe, contrária a Deus. Alguns exemplos então para a gente deixar isso mais claro. Se eu vejo uma garrafa de vinho no supermercado, estrutura. Como eu vou tomar, para que eu vou tomar e com que motivação eu vou tomar? Direção. Se eu faço uma festa caipira no dia 24 de junho, estrutura. Como eu vou promover essa festa? Para que eu vou promover essa festa? Com que motivação eu vou promover essa festa? Direção. Dinheiro. Estrutura. Como eu utilizo ou guardo? Para que eu utilizo ou guardo? Com que motivação eu utilizo ou guardo? Direção. Nesse sentido, meus irmãos, mundo é uma cosmovisão, é uma perspectiva de vida, um sistema de valores que nos tenta para usarmos as estruturas que nós temos disponíveis a nós numa direção contrária aos valores da palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, que nós não devemos amar o mundo, como nós lemos no início do culto. E uma vez entendido isso, nós passamos a nossa terceira parte da mensagem, que é como o mundo nos tenta, quais são as suas estratégias. E aqui a gente retorna ao texto de Esaú e Jacó, que, como eu disse antes, é uma grande ilustração sobre isso, porque aqui nós temos um tentador, um enganador, Jacó,
oferecendo uma estrutura, um prato de lentilhas, que em si não tem nada demais, para perverter a sua direção, barganhar o direito de primogenitura. Então, quais foram as estratégias de Jacó? E quais são as estratégias com que o mundo nos tenta? Em primeiro lugar, a tentação aproveita o momento em que nós estamos cansados. Olha aí no versículo 29, tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú. Depois o próprio Esaú vai pedir, olha, me dá um pouquinho desse negócio aí, porque eu estou esmorecido. A tentação aproveita o momento que nós estamos cansados, meus irmãos. É justamente nesses momentos que nós baixamos a guarda, que nós esperamos um momento de paz, de refrigério, que a gente só quer sentar e dormir, sentar numa poltrona e descansar. É nesse momento que a nossa carne vai atuar junto, dizendo, olha, eu mereço um descanso, eu mereço um momento de prazer, eu mereço isso daqui. E aí a tentação chega falando também, é verdade, você merece descansar, você merece relaxar, você precisa de um momento de paz, um momento de prazer. Por que é que você não faz isso? E aí vem o mundo oferecendo todas as coisas que ele oferece. O uso de drogas ilícitas, o álcool, o sexo fácil, daí por diante. A gente sabe, a gente já percebeu que ele é um péssimo exemplo, mas nós somos como Esaú, meus irmãos. Quando nós estamos cansados, quando o esgotamento toma conta de nós, nós acabamos perdendo por um momento a perspectiva da eternidade, perdendo a noção da presença de Deus, perdendo o entendimento de quem Deus é. Nós paramos de crer nas promessas de Deus e acabamos cedendo às tentações porque a gente quer recuperar as nossas energias o mais rápido possível. Recuperar a nossa alegria o mais rápido possível. Nós desprezamos as bênçãos que Deus nos dá, nós ignoramos o seu sustento, a sua proteção, a sua presença. E queremos satisfazer o nosso cansaço, queremos recuperar as nossas energias com o que o mundo oferece. E no momento seguinte, na manhã seguinte, a gente percebe o que fez e se sente frustrado. Sente que não foi suficiente, que não valeu a pena, que a gente precisa de mais. Em segundo lugar, a tentação se aproveita da nossa impulsividade. Não é só em momentos em que nós estamos cansados, mas em momentos que nós estamos fragilizados também. A tentação chega até nós e parece quase impossível de ser vencida. Quando nós estamos nos nossos momentos mais frágeis, quando nós estamos tristes, quando nós estamos frustrados, quando nós estamos com fome. Já foi ao supermercado quando está com fome? A gente começa a colocar um monte de coisa no carrinho, depois a gente vê que comprou muito mais do que precisava. Nesses momentos, a gente só quer dar vazão aos nossos impulsos. Você bate o dedinho ali na quina da mesa, já vem aquela vontade de falar um palavrão bem alto. Você está lá no futebol, alguém faz uma falta em você e a raiva já sobe. É isso que acontece com Esaú aqui também. Ele se mostra impulsivo. Olha aí no versículo 30, quando ele diz aí, peço-te que me deixes comer. Não se engane, ele não está sendo educado com Jacó. Tá? Infelizmente, a gente acaba perdendo um pouquinho disso por uma escolha do nosso tradutor, mas no hebraico aqui, essa é uma expressão um pouco mais rude, digamos assim, um pouco mais chula. Ele diz aí, me dá esse negócio aí para eu engolir. E ele sequer sabe o que Jacó está cozinhando, ele só sabe que é um negócio vermelho. A gente sabe porque depois o autor fala que é um cozinhado de lentilhas.
Mas Esaú não. Esaú, me deixa aí, deixa eu engolir esse negócio vermelho que você está fazendo. Então, nesses momentos que nós estamos fragilizados, nós estamos mais suscetíveis a tomar decisões na impulsividade, a comer aquilo que não devemos, a assistir aquilo que não devemos, a falar aquilo que não devemos, a tratar mal as pessoas. E em terceiro lugar, a tentação se aproveita das nossas desculpas, da nossa tentativa de se auto-justificar. O que é que Esaú diz para Jacó aí, quando Jacó pede direito de primogenitura? Verso 32. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Observa no texto de novo e veja, será que Esaú estava a ponto de morrer mesmo? O texto diz que ele estava cansado. Ele foi desonesto quanto ao que estava acontecendo com ele. Ele tornou isso uma desculpa para não resistir àquele trato. E é isso que a tentação faz conosco também. Ela busca nos alcançar, busca nos vencer, se aproveitando dos nossos momentos de drama, de exagero. Às vezes até por meio de alguns pensamentos que parecem engraçados, né? Mas que podem nos prejudicar. Já ouviu alguém dizer, tá no inferno, abraça o capeta, né? Ou só se vive uma vez. Olha, gente, quanta coisa já foi feita pensando-se, só se vive uma vez. Ninguém está olhando. Ninguém vai saber mesmo. Eu mereço, né? Eu trabalhei tanto hoje. Ninguém precisa saber. É fácil esconder isso. Nós começamos, meus irmãos, a dar desculpas e andar com astúcia. A tentação se aproveita desses momentos de desculpas, né, que nós mesmos criamos em nossa mente para nos vencer, para nos auto-sabotar. As coisas são tão encaixadas que no momento a gente nem lembra, nem pensa nas consequências do nosso pecado. Esaú não pensou. Vocês viram isso aqui no versículo 34? Olha como é que o narrador diz. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Curto, grosso, objetivo, sem nenhuma preocupação, desprezando as coisas valiosas, as promessas de Deus para ele. Não é isso que acontece conosco? Quando estamos cansados, quando não controlamos a nossa impulsividade, quando estamos fragilizados, quando começamos a pensar nas desculpas da carne. O mundo nos parece atrativo, tenta nos convencer a trocar os nossos direitos de filhos de Deus por um prato de lentilhas que não nos satisfaz. Nós fazemos igual a Esaú. Comemos, bebemos, levantamos e saímos. Como vencer o mundo então? Como dizer não às tentações? Como não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo? Como vencer as tentações que vêm desse grande inimigo? Em primeiro lugar, nós precisamos de alguém que nos ajude nas tentações. Precisamos de alguém que, ao contrário de Esaú, venceu o mundo. Precisamos de um irmão mais velho, um descendente de Abraão e de Isaque, que não abriu mão da sua primogenitura. Precisamos de um irmão que, ao invés de nos tentar, nos ofereça a sua mão. Um irmão que não se aproveite de nós,
mas que nos ajude quando estivermos cansados. Um irmão que rogue por nós, que se coloque por nós, que interceda por nós quando nós caímos e cedemos às tentações. A boa notícia é que muitos anos depois de Esaú, Deus enviou o seu Filho unigênito para nos ajudar. O apóstolo Paulo nos diz no primeiro capítulo da carta aos Romanos que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, e através dele nós recebemos graça para seguirmos a palavra de Deus, para não pecarmos. O próprio Cristo, ao se despedir dos seus discípulos, declarou que ele venceu o mundo. E por isso nós podemos ter bom ânimo, mesmo passando pelas tentações, pelas aflições da vida, mesmo vendo tudo que o mundo nos oferece, nós podemos dizer não. E o dia que nós dissermos sim e nos arrependermos disso, nós podemos nos voltar para Ele, porque Ele nos oferece a sua mão. Ele não promete nos enganar, pelo contrário, Ele promete nos levantar e nos colocar no caminho de volta. A primeira coisa que você deve fazer então, para vencer as tentações que vêm do mundo, é crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, e receber uma nova vida nele. 1 João 5, versículo 4 nos diz isso: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quer vencer o mundo? Creia que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o seu Salvador, o seu Senhor, o seu representante diante de Deus. E é por isso que Ele te capacita a dizer não às tentações. E não só isso, é por isso que você pode ter a certeza que mesmo que você peque, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Em segundo lugar, não seja como Esaú. Ok, pastor, então, se nessa história eu não devo ser como Esaú, eu devo ser como Jacó? Também não. Você deve ser como Jesus. Jesus venceu as tentações no deserto. Lembra da mensagem do pastor Marcelo na semana passada? Como foi que Jesus venceu essas tentações? Ele levava a sério a sua relação com o Pai. Ele tinha uma vida cheia da palavra de Deus. Ele resistiu ao diabo, ele não vendeu o seu direito de primogenitura, a declaração de que ele era filho de Deus. Em outras palavras, ele sabia que o foco da sua vida não se resumia àquilo que ele tinha no presente, àquilo que ele podia ver, ou tocar, ou sentir, ou experimentar. Jesus sabia que há uma realidade espiritual e eterna preparada para ele. E essa deve ser a nossa certeza também, quando as tentações sobrevêm sobre nós, algo que nunca sai da nossa mente. A nossa vida não se resume ao prazer que nós podemos sentir, à segurança que a gente quer garantir, ao dinheiro que a gente quer guardar. Existe uma realidade espiritual muito maior guardada para você, e você só poderá desfrutar dessa realidade quando tiver o foco nas coisas da eternidade. 1 João 2,17, o mundo passa, nós lemos isso, o mundo passa, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então fique alerta, meu irmão, minha irmã, aos seus momentos de cansaço. Tome cuidado com os seus momentos de impulsividade. Preste atenção
as suas desculpas, aquilo que você fala para se auto-sabotar. Quer se libertar da ansiedade, do orgulho, da impaciência, da cobiça, da amargura, do abatimento, da lascívia? Coloque a sua mente, coloque a sua confiança nas promessas de Deus. Se o mundo te promete prazer, satisfação e proteção instantâneos e temporários, lembre-se de que com Deus você tem prazer, proteção e satisfação prometidos e garantidos, não só nessa vida, para todo o restante da sua vida e após a morte também. As promessas de Deus estão disponíveis a todos nós. São elas que nos asseguram, são elas que nos dão a certeza, nos ajudam a dizer não. Vença a incredulidade. Lembre-se de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é quem supre e suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Lembre-se de que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Lembre-se de que Ele é quem te fortalece, quem te ajuda, quem te sustenta com a sua destra fiel. Lembre-se de que Ele prometeu e Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre-se de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem os poderes, ou a altura, ou a profundidade, ou qualquer outra criatura ou coisa, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, busque a sua satisfação naquele que realmente pode te satisfazer. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Aprenda a descansar nele e diga à tentação: hoje não, porque você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Não abra mão dessa verdade preciosa, dessa realidade na sua vida. Amém?